A sucessão de Messi na seleção argentina está muito bem encaminhada. Pode até parecer loucura dizer que substituir um dos maiores jogadores da história do futebol será fácil. E até certo ponto é. Mas o fim da carreira de Messi na seleção acontece ao mesmo tempo que Thiago Almada ganha cada vez mais espaço. E Franco Mastantuono se transferiu para o Real Madrid como a venda mais cara da história do futebol argentino. E outro jovem, Nico Paz, surge como destaque no futebol italiano no Como de Cesc Fábregas. É claro que no meio de tudo isso é preciso entender também como o Scaloni, o técnico que encerrou um jejum de quase 20 anos da Argentina sem levantar um troféu, pensa na formação do time. Bom, aqui na tela a gente tem uma base do grupo da seleção do Scaloni que deve estar na Copa do Mundo daqui bem pouco menos de um ano. A linha defensiva está mais ou menos definida, inclusive é a mesma que ganhou a Copa do Mundo no Catar há 3 anos, com Martínez no gol, Romero, Otamendi, Tagliafico e o Molina. E aí do meio pra frente eu trouxe aqui as opções que o Scaloni tem pra gente perceber algumas coisas. Uma, dentro dessa questão dos camisas 10, a fartura de jogadores com essa capacidade que o elenco do Scaloni oferece, e também os jogadores de meio campo, os volantes, entre aspas, que também são de muita qualidade, além da dupla Lautaro Martínez e Julián Álvares, que tem disputado vaga no ataque da Argentina. Na Copa do Mundo, Lautaro começou como titular e o Álvares terminou sendo fundamental. Na Copa América, papéis invertidos, e o Lautaro acabou sendo o artilheiro da competição e o grande destaque também da seleção argentina. Nesse momento, uma vaga mais aberta, acho que dá para definir assim, com a disputa entre esses dois jogadores. Então, para a posição do meio-campo à frente da defesa, o Scaloni tem essas opções: o Enzo Fernandes, o McAllister, o Depou e o Paredes. 4 jogadores excelentes, 4 jogadores campeões do mundo em 2022 e que podem jogar 2 dos 4, 3 dos 4 ou até os 4. Aquele baile, por exemplo, que a Argentina aplicou em cima do Brasil, todos eles foram titulares, com o Almada e o Julián Álvares naquela ocasião, né? O Messi estava fora daquele jogo. Em outras ocasiões podem jogar 2 dos 4. Se a gente pegar, por exemplo, o jogo contra a Venezuela como um parâmetro, jogaram o Depou e o Paredes, né? Depou e Paredes na dupla de meio campo. O Enzo e o McAllister acabaram ficando de fora. Então foi uma dupla de volantes à frente da defesa. Mas ele pode optar por um trio e aí ter um meia mais centralizado. Como eu disse, pode optar por um quarteto e aí ter 2 atacantes. São jogadores que fazem muitas funções, tanto o McAllister, quanto o Enzo, quanto o Depou. O Paredes já é mais 5 em relação aos outros, é mais um primeiro volante. Mas voltando então pro comparativo do jogo contra a Venezuela, Depou e o Paredes fizeram a dupla aqui de volantes à frente da defesa. O Thiago Almada jogou como meia por um lado e o Franco Mastantuono por outro, com o Julián Álvares e o Messi na frente. Nessa espécie de 4-4-2 que usou aqui o Scaloni nesse jogo, dá pra gente perceber um ataque sem uma referência fixa. O Julián Álvares não é um 9 de referência, é um 9 de área, assim como também não é o Lautaro Martínez, ele é um cara que flutua, que circula bastante. O Almada, que partia mais pelo lado esquerdo, é um 10, pode jogar tranquilamente mais centralizado. E o Mastantuono a mesma coisa, né? Partindo pelo lado direito, centralizando muito, pode ser um 10. Curiosamente, eu acho que até dá pra dizer que era uma Argentina com 4 camisas 10 em campo, porque o Julián Álvares muitas vezes teve também um papel de camisa 10 nesse jogo. E aí, dentro dessas dinâmicas ofensivas, a Argentina se comportava dessa seguinte forma aqui: saída para o jogo, Paredes e Depou invariavelmente mais alinhados, os dois volantes, para sustentar um passe vindo dos zagueiros ou até aparecer entre eles, espaço para os laterais se projetarem ao ataque, Tagliafico na esquerda e o Molina lá na direita, e muita movimentação do Messi, do Álvares, do Almada e do Mastantuono. Pontos de partida definidos, mas uma capacidade e uma possibilidade a partir, obviamente, das instruções do seu treinador de se mover muito pelo campo. E é isso que a gente vai observar nessa sequência de lances por aqui. A Argentina vai saindo pro jogo, trabalhando a bola, costurando de um lado pro outro. E aqui tem um papel do Messi. E um parênteses aqui para dizer que cada vez mais tem sido um Messi que se movimenta em campo dessa forma, né? Ele caminha, ele faz leitura da jogada, mas não é um cara que joga num ritmo muito alto ao longo das partidas. Justamente para carimbar a bola, oferecer uma opção de passe e em algum momento, obviamente, ser o jogador decisivo que ele é. Como nesse lance, recua, toca, oferece passe, tabela, passa, enfim, ele vai mesmo que de forma silenciosa participando muito bem do jogo. E aqui um pouco dessas movimentações. No início, o Mastantuono tá bem aberto pelo lado direito. Quando o Messi recebe e faz a menção de se projetar, de subir ao ataque, o Mastantuono rapidamente vai centralizar, vai aparecer numa faixa um pouco mais por dentro, justamente para oferecer uma linha de passe e encontrar o Almada que infiltra. E aqui um outro aspecto que a Argentina tem trabalhado bastante, mostrou muito nesse jogo e em outros momentos também. Muita gente atacando a área. Então, quando o Almada recebe e a defesa
naturalmente correndo para trás, afunda na área. Você tem Mastantuono de frente pro gol, Messi de frente pro gol, Julián Álvares de frente pro gol, Tagliafico, lateral esquerdo, que fecha na área também de frente pro gol. E isso gera ali um número grande de oportunidades para finalização. Aqui outra saída pro jogo da Argentina, com o detalhe das movimentações dos volantes que eu citei no início do jogo. Então, depois Paredes lado a lado, mas podendo aparecer mais próximo dos zagueiros. Aqui, o Depou fica para uma saída mais perto do Romero e do Otamendi. E o Molina se manda no campo de ataque. Ele sobe, avança, vai lá em cima oferecer uma opção de passe, porque o Mastantuono e o Álvares vêm para dentro. E o Almada é o cara que vai oferecer uma linha de passe mais curta de frente pro jogo. Do lado tá o Messi. De novo, naquela máxima do Messi meio caminhando em campo, meio tentando passar despercebido e conseguindo em muitos momentos. Acho que essa é uma releitura, aliás, muito inteligente do Messi ao longo desses últimos anos, né? De como ele foi se adaptando a um jogo de tanta correria, de tanta intensidade, de um ritmo tão alto. Ele já não é mais um jogador que consegue contribuir nesse sentido. Então, esse novo jeito do Messi jogar faz com que ele continue sendo um jogador diferente e que possa, obviamente, contribuir para o jogo. A Argentina vai sair de trás trabalhando a bola, trocando passes, e o papel do Messi aqui é importante para atrair a marcação. E quando ele recebe a bola, a marcação não vai ficar alheia à presença do Messi em campo. Então ele domina e vários jogadores também já se aproximam, já vão oferecer linha de passe para ele. O Molina mais aberto, o Mastantuono por dentro, o Almada que oferecia uma linha de passe para o Depou, agora se deslocou para oferecer uma linha para o Messi. E é uma Argentina que tem jogado muito com essas aproximações do jogador que tem a posse, justamente para gerar essa tabela, esse toque curto, para atrair a marcação e oferecer espaço para quem possa continuar a jogada. Aqui, por exemplo, o lance se desenha ali pelo lado direito, né, para a gente perceber que tem uma maioria de jogadores argentinos por ali. Com isso, a marcação da Venezuela tende a dar uma atenção maior para aquele lado, o que vai gerar do outro espaço para progredir, como acontece com o Paredes aqui. Ele tá ali meio batido no lance, recebe com muito campo para correr. E aí, de novo, aquele aspecto de acelerar em direção ao gol. Tagliafico bem aberto, Thiago Almada entrando, Mastantuono entrando, o Álvares aparecendo também. Instalado no ataque, aquele jogo de troca de passes, de tabelas, de aproximações. O jogador que tem a posse muitas vezes tem pelo menos duas oportunidades para trabalhar. Aqui o Almada vai receber e vai tentar uma finalização de longe, que também é uma característica interessante dele. Um aspecto vital nessa Argentina é exatamente essa capacidade de se mover em campo e de oferecer linha de passes para os jogadores que têm a bola. Aqui, mais uma vez, uma saída para o jogo que tem jogadores entre linhas, jogadores dando amplitude, jogadores próximos da bola. Então, do ponto de vista de distribuição ofensiva, né, é uma Argentina também muito moldada para esse jogo dos meio-campistas, de ter jogadores de qualidade com o toque, com a bola no pé, para se aproximar no campo, para fazer o time andar, para fazer o time jogar, para valorizar a posse de uma forma que a Argentina possa ser também agressiva. Passe que sai dos pés do Depou, tá ali na saída de bola ao lado do Paredes, vai encontrar exatamente um jogador entre as duas linhas de marcação. Ó, pra perceber certinho aqui as duas linhas de marcação. Tem o Julián Álvares de novo saindo, aquele aspecto do Julián Álvares muito móvel. O Thiago Almada que vai vir da esquerda para dentro e o Mastantuono aqui um pouco mais aberto porque o lateral ficou mais próximo da saída. E o Messi lá na frente, nesse estilo Messi que a gente mostrou aqui, mais alheio ao jogo, dando uma caminhada tal, e do nada ele vai, aparece e é determinante. Então passe direto na referência para buscar o Julián Álvares e, de novo, tabela, aproximação, toque curto e o time que vai se deslocando dessa forma, que o Almada recua e aquele movimento, né, de uma mobilidade muito grande dos quatro meio-campistas. De novo, eles estão mais próximos por dentro e os corredores estão abertos para que os laterais possam avançar. Essa jogada, inclusive, vai terminar com os dois laterais dentro da área. Tabela, troca de passes, aproximação. E ofereceu ali uma oportunidade para o Mastantuono, ele acabou arriscando de fora da área. E aí, nesse time com vários camisas 10, tem um outro aspecto que é fundamental quando a gente vai avaliar a Argentina e a viabilidade desse time com tanto talento: o trabalho dos volantes. Aqui um passe que entra para o Savarino vai ter uma ação muito rápida do Paredes de subir uma pressão para recuperar a bola. E o Paredes, que é mais um 5, né, nessa formação como eu citei, é um jogador que também tem boa qualidade de passe para uma inversão, para um lançamento. Ele vai bem nesse tipo de jogo também. E aqui é isso. Ele se antecipa ao Savarino, recupera e vai ligar o Julián Álvares. E aqui as movimentações dos homens de ataque. O Álvares domina, a defesa afunda e aí o Messi se apresenta para tocar de cobertura e fazer o gol. No primeiro, a qualidade do Paredes do ponto de vista de antecipação e um passe espetacular também que ajudou a abrir um pouco a defesa. No terceiro gol do jogo, uma bola do Depou milimétrica para o Thiago Almada, que aqui já tinha mudado de lado, né? Nesse momento do jogo já tinha entrado o Nico Gonçalves, que é um meia com outras características, ele não é um 10, é mais um cara que faz lado de campo, e isso empurrou o Almada para jogar na direita. Então perceba que com muito espaço, né, sem o seu passe pressionado,
pressionado, o Depou vai ter a capacidade de encontrar uma bola que quebra toda a marcação da Venezuela e vai colocar o Thiago Almada na condição de receber, cruzar para trás e ver mais uma vez o Messi, que foi o dono da noite, marcar o segundo gol. Ainda teve até mais um gol anulado que mostra um pouquinho isso também, né? Essa qualidade de passe do Rodrigo Depou, que durante muito tempo ficou marcado como um volante de mais força, de mais chegada. Ele também é isso, mas também é um jogador muito técnico, né? Olha essa bola por cima que ele vai meter pro Messi. Espetacular. O Messi estava impedido, vai acabar fazendo o gol, mas o gol foi anulado por impedimento, mas demonstra, né, a qualidade que o Depou tem na criação dessas jogadas. Eu sei o que você tá pensando. Essa seleção da Argentina parece mais forte do que aquela que conquistou a Copa de 2022. Eu também tô achando isso, viu? É uma seleção que vem muito, muito forte para a disputa da próxima Copa do Mundo, com Messi, com Álvares, com Martínez, com Depou, com Paredes, com McAllister, com Enzo e com todos esses camisas 10 que vão jogar essa e muitas outras Copas do Mundo. Enfim, é uma seleção muito forte, que deve ter o último ato de Lionel Messi no próximo Mundial, mas já tem o terreno preparado também para vários ótimos jogadores que vão herdar essa camisa e sem dúvida vão manter a Argentina num nível muito alto. Mas eu tô curioso então para saber o que você achou dessa análise sobre a seleção argentina, todos esses camisas 10, um meio campo muito forte. Assusta, não assusta? Deixa aqui embaixo sua opinião que a gente vai trocar uma ideia nos comentários.